O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Guadalupe, Amparai os aflitos. Nossa Senhora de Guadalupe, Amparai os aflitos. Nossa Senhora de Guadalupe. Amparai os aflitos. Querido povo de Deus, nós estamos neste quarto dia de uma novena perpétua, clamando a nossa padroeira, Nossa Senhora, que nos ajude e ajude nas aflições. Hoje, a liturgia do Evangelho de São Mateus nos coloca e começa essa parábola, que é interrompida amanhã por uma festa maior, mas que retorna na sexta-feira, essa parábola explicada. Mateus diz que Jesus estava à beira do lago, do mar da Galileia. E ele se senta, e aqui é aquele que ensina. O sentar-se significa aquele que admoesta, aquele que quer trazer a boa nova, com paciência, com serenidade. E começa a falar em parábolas. Uma das parábolas é essa que acabamos de ouvir. E já sabemos que ele diz: o semeador saiu a semear, é Deus. É Deus que incansavelmente, é Deus que ao longo de toda a história da salvação semeou. É Deus que tentou suscitar no coração humano essa fé. Portanto, Deus não só o fez, Deus faz. E essa semeadura continua a acontecer. De geração em geração, o Senhor semeia. Não podemos duvidar da qualidade da semente. Ela é boa, ela é potente, ela é saudável, ela é eficaz. Ela sem dúvida produz fruto, porque a semente é sua palavra, a semente são as ações de Deus, a semente é o Evangelho, a semente é a lei, são os mandamentos. Portanto, a semente é de altíssima qualidade e pode produzir grandes frutos. Hoje, para quem acompanhou a experiência de Deus, inclusive,
acabei tirando uma foto e postando, daquele texto do Salmo 119. Todo o Salmo 119, que é o maior salmo que temos, fala sobre a lei e os mandamentos, todo ele. Fala sobre, dai-me, Senhor, a graça de entender a sua lei, mas hoje em particular, ele fala de uma palavra interessante. Dai-me, Senhor, entendimento para compreender a tua palavra, para entender o que essa semente provoca em nossa vida. E não por acaso a palavra entendimento nos lembra um dos dons do Espírito Santo. E hoje, como é quarta-feira mariana, ao olharmos para Nossa Senhora, a esposa do Divino Espírito Santo, a plena do Espírito Santo, ela teve esse entendimento diante da anunciação. Ela teve esse entendimento da sua missão. Ela era plena do Espírito. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas o Salmo ainda diz mais. Diz: Senhor, fazei-me apreciar teus ensinamentos e não ficar só focado, ele não usa essa palavra, em ajuntar riquezas. E mais um versículo: Senhor, fazei com que eu não fique pensando coisas sem sentido. Meus irmãos, às vezes nós ficamos pensando muita coisa sem sentido, sem valor, essa é a palavra, sem valor. E aqui não se trata coisa sem valor, dinheiro, por mais que o versículo anterior fala da riqueza. Mas quanta coisa a gente fica pensando que não tem valor nenhum, não vai mudar. Quanta coisa do passado, traumas, ressentimentos, quantas coisas, preocupações na nossa vida, que eu vou falar depois, que em nada vai acrescentar, e a gente fica lá matutando, disco furado, e dorme, e acorda, chega a sonhar, e fica ali matutando, a troco de quê? Pensamentos, coisas sem valor. Se nós tivermos esse entendimento, nós vamos discernir, isso aqui tudo bem, me aconteceu, isso aqui foi um fato, foi um momento da minha vida, mas isso não vou dar valor a isso, não vou supervalorizar isso, e segue o caminho. Entenderam? Inclusive eu pedi para as pessoas comentarem depois, mas eu queria que você entendesse isso. Quanta gente está com os espinhos sufocando de preocupações, com coisas sem valor na tua vida. Aquilo vai acrescer o que você é hoje? Sim, aprender a não fazer mais, aprender a não repetir os erros, mas aquilo em si não é bom, deixa. Tem tudo a ver com o Evangelho, porque o semear de Deus é um semear coisas novas, oportunidades. O semear de Deus é para que cresçamos, é o movimento inverso, não é parar, é crescer. O semear de Deus é termos sempre essa presença do divino em nossa vida. O semear de Deus. Mas como é esse semear? Nós sabemos, é um semear ao longo da nossa vida, da história da humanidade. Porém, nosso Senhor já coloca 4 situações. E de repente alguém a priori já vai dizer assim: não, mas eu sou a terra boa. Filho, nós somos um pouquinho de cada coisa. Não dá para dizer que nós somos isso, aquilo. Nós vivemos certos momentos, a vida é assim.
momentos em que nós somos mais isto, mais aquilo. E nosso Senhor disse: sementes que caíram à beira do caminho, beira do caminho, beira da minha existência, à beira do meu sentir, à beira do meu viver. Eu acredito em Deus, mas está na minha periferia, não atingiu-me. À beira do caminho é uma palavra, são os apelos de Deus que nos chegam e chega à humanidade, mas é tido como descaso. Esse à beira do caminho tem um problema, porque à beira do caminho vêm os pássaros e comem. Depois nosso Senhor vai explicar que os pássaros que vêm e comem é o inimigo. Não pense, eu falo de batalha, né? Praticamente reforço sempre esse tema, batalha, batalha. E agora a nova batalha que nós vivemos. Olha a batalha na família. Por que nós estamos nos apegando a São José, modelo? Olha a batalha no casamento. Olha a batalha na nossa espiritualidade. O inimigo quer roubar a semente da esperança, quer roubar a semente plantada da fé. Ele quer tirar. Não pense que ele é incansável. Ele não dorme, porque ele quer nos prejudicar. Portanto, à beira do caminho é exatamente, a gente é de igreja, escuta, lê, mas fica sempre na periferia, não no interior mais profundo. A segunda semeadura cai num terreno pedregoso. É pedregoso, diz tudo. Pedregoso de nossa alma rígida, porque nós temos muita influência sobre a alma. Sobre o espírito nós não temos, mas sobre a alma nós temos. No conceito de São Paulo, bastante helenista, grego, a alma nós estragamos e nós enrijecemos a alma, como enrijecemos o coração. A gente usa a palavra, ô pessoa de coração duro, mas não é pessoa, eu e você. Até pelas próprias dificuldades da vida. Exemplo, a gente começa a desconfiar do outro, o outro nos parece estranho, a gente começa a duvidar, até da caridade que a gente faz, a gente começa a desconfiar. Mas será? Coração duro. Não existe conversão que não passe pelo bolso, mas até no dízimo a gente duvida. Você vai dizer que é o quê? Coração duro, alma dura, terreno pedregoso. E nós temos que nos cuidar. Nós temos que olhar para o nosso interior. Será que eu não estou me tornando uma pessoa dura, insensível, desconfiada? Uma pessoa que acaba ficando indiferente. A indiferença. Coração duro. Você vê uma pessoa passando necessidade. Pau d'água. Não está trabalhando? Vai trabalhar. E a gente não consegue ver além dessa realidade. A semente brotou, mas a terra não era profunda, não tem raiz. E quando o sol apareceu, queimou, porque não tinha raiz. Às vezes nós não deixamos esse processo de internalização da palavra, dos apelos de Deus. Olha para Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Esse aceite de Maria criou uma raiz tão profunda que ecoa no céu. Se hoje assunta ao céu, plena da graça, se hoje coroada pelos anjos, como proclamamos nos mistérios marianos,
É porque foi a raiz do fiat, foi a raiz profunda do sim. Nós temos que tomar cuidado, porque toda nossa decisão tem consequência. Uma decisão que não tem consequência em nossa vida não foi uma decisão assumida. De novo, olha para o casamento. Quantos sims, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe, agora mudou o termo, todos os dias de nossa vida, um sim dado no altar, cria raiz profunda. Você vai dizer, mas o senhor está falando da palavra, ora meu filho, a indissolubilidade do matrimônio não é palavra de Deus? E por que com tanta facilidade aquele sim que é arrancado? Porque não foi aprofundado. O mesmo para o sacerdote, o mesmo para o diácono recentemente ordenado, para todos nós. Uma decisão, ela tem que criar raiz em nós, porque o sol forte vem, o vento forte vem, um frio com geada preta vem, geada negra como diz, que queima tudo. Se não tem raiz, meu filho, sapecou, morreu. É ou não é assim? Então eu te pergunto, quais das decisões da tua vida, da minha, que criaram raiz profunda na nossa história? A gente deveria conseguir elencar. Não, o meu casamento é raiz profunda, minha fidelidade. A honestidade é uma raiz profunda. A caridade é uma raiz profunda. E aí cada um vai fazendo. Agora não adianta mentir para si mesmo, para Deus. Não adianta. Aí a gente está enganando a quem? A si mesmo. Você entendeu que Nossa Senhora, uma raiz profunda no sim. E olha, depois eu fico olhando para a vida de Maria, foi mais geada que ela recebeu do que não sei o que lá. Foi mais pancada que Nossa Senhora recebeu. Até os parentes dela foram influenciar Nossa Senhora, bota ele no hospício. Até isso, os parentes de Nossa Senhora. E olha para a cruz. Raiz profunda. Tenha coragem de se perguntar o que tem raiz profunda em minha vida. Terceiro, caiu em meio aos espinhos. Estes cresceram, sufocaram as plantas. Antecipo que o nosso Senhor falará depois. As preocupações do mundo. Volta ao Salmo 119. Ficar juntando riqueza. Preocupações do mundo. Ficar pensando, matutando, supervalorizando coisas sem valor. Meus irmãos, todos nós temos os nossos problemas. O passado não pode ser mudado, mas pode ser curado. Eis o segredo. Preocupações do mundo. Aí começa a criar ansiedade, adrenalina, e vem a gastrite, e vem a úlcera, e vem a insônia. Adianta o quê? O quê? Alguém pode mudar o amanhã? Não. Podemos estar fortes para enfrentar o amanhã, mas o amanhã sempre é um devir, é sempre uma surpresa. E por fim, a terra boa. Mas antes da terra boa, eu sou apaixonado pela Bíblia do Novo e Antigo Testamento. Nós continuamos a saga de Moisés. E tenho toda homilia pregado sobre isso. Vamos olhar para esse povo, nessa última etapa da vida de Moisés, depois dos 80 anos.
já está com o povo no deserto. Se ontem, palavra que pelo menos no meu coração ecoou: coragem, o Senhor luta em nosso favor. Escutaram ontem? Que lindo, né? Deus luta a nosso favor. Hoje, o povo que experimentou, você vê como que é: coração duro, espinho e à beira do caminho. O povo saiu do Mar Vermelho e de repente, coração duro, pedregoso, espinhoso, ressequido. Moisés, estamos com fome. Criança, né? O texto mostra, quando eu escuto esse texto, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando criança chorona, moleque buchudo, sabe aqueles moleques? Fome, mãe. Eles estão ali, ó. Moisés, estamos com fome. Era melhor ter morrido lá no Egito do que estar aqui para morrer de fome. Oh, meu Jesus. Você vai falar, mas eles não... Somos nós, filhos, que constantemente: Deus, você não me escuta. Deus, sabe aquela coisa assim, criança crescida, imatura. Por isso que Santa Teresa vai falar tanto o perigo da imaturidade espiritual. Nós não deveríamos morrer imaturos espiritualmente, mas é um outro caminho, mas é um caminho importante, imaturidade espiritual. Nós não temos, a maioria aqui, gente, não temos mais idade para ser imaturo espiritual, não. Nós já estamos bem vividos para ser imaturo espiritual. Mas o povo aqui foi. E Moisés disse, Deus disse a Moisés, perdão, que é algo lindíssimo por sinal: se acalme, se acalme. Lembra a frase de ontem? Eu luto na sua causa, eu combato por vocês. E Deus é capaz de mandar, olha que coisa impressionante, almoço e janta, café da manhã, caramba, povo tratado a pandeló, como diziam os antigos. Porque Deus manda, de noite codornizes, de manhã café da manhã, o maná e o almoço. Olha que Deus, olha como Deus faz maravilhas. E o tempo não me permite, mas, e o povo ainda fominha. Deus mandou dizer: pega o maná para hoje, meu filho, amanhã eu te dou mais. Aí o moleque come um pedaço de bolo e come o bolo inteiro, haja diarreia. Pote de sorvete inteiro. E o povo vai lá. Deus falou: pega para hoje. O povo desobediente. Mas não é ele não, somos nós. Eu gosto de contar essas coisas, porque a gente percebe: meu Deus, como sou eu. Deus falando: não vai por aqui, você vai se magoar, você vai se ferir, você vai se estrumbicar. Não vai por esse caminho da vingança, não vai por esse caminho da raiva, não vai por esse caminho da desonestidade, não vai. Deus falando: pega para hoje, amanhã eu te dou mais. Foram e pegaram, encheram o panduio e guardaram para outro dia. No outro dia, estava cheio de bigate, um fedor, porque apodreceu. É verdade, está na Bíblia. Quando chegou na sexta-feira, é engraçado, Deus falou assim: pega para hoje e amanhã, porque sábado é o dia de descanso. Eles não pegaram, chegaram no sábado, não tinham o que comer. Está na Bíblia. A gente, é engraçado de ver, só que é engraçado de ver porque nós fazemos a mesma coisa. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a gente quer acumular para a vida inteira. Não, a gente quer acumular para nós, para os filhos, para os netos e para o bisneto.
eles não vão ter braço e mão. Quem disse que alguém tem obrigação de deixar a herança? Não sei quem botou isso na cabeça. Ué, não vai ter pé, não vai ter mão? Por que não trabalha do seu jeito? Voltemos. Percebe como terreno pedregoso, à beira do caminho, espinhoso. Por isso, nós que estamos diante de tudo isso, nós não deveríamos fazer as mesmas coisas. Nós deveríamos pedir muito e abundantemente: Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, eu quero ser terra boa. Eu quero produzir os frutos. Senhor, eu tenho ciência, não sei se eu vou conseguir 100%, mas é impressionante que até isso São Mateus nos ensina. Que uns, e quando diz isso, é exatamente por isso. Uns deram fruto de 100, 60 e 30. Mas Deus está contente do mesmo jeito. É lindo ver isso. Porque sempre nós achamos que temos que ser 100%. Não. O importante é dar fruto. Por isso Nossa Senhora tem muito a nos ensinar. E termino voltando a uma reflexão mariana. A raiz profunda. E ainda estimulando você a se perguntar: o que é que tem raiz profunda em minha vida? Quais são os valores que são inegociáveis e são profundos na minha vida? Filhos queridos, eu quero ler esse testemunho da Maria Aparecida de Oliveira Xavier Santana. E ela diz: eu quero dar meu testemunho sobre o silêncio de Maria. Eu li uma matéria que o Senhor escreveu, se não me falha a memória, na no jornal, do Evangelizador, de 2019, onde o Senhor relatava sobre este silêncio. Maria foi silenciosa em todas as situações que viveu e sofreu, com as perseguições, dor e angústia. Eu nunca havia reparado no silêncio de Maria, mas quando reparei, eu percebi também que a minha mãe, Dona Loracina, muito devota de Maria, já cultivava esse silêncio. Quando íamos falar com ela sobre algum problema, ela ficava quieta e se colocava em oração. E foi assim, Padre, lendo o que o Senhor escreveu, que comecei a colocar esse silêncio em prática, também na minha vida. Tenho conseguido ser forte e mais serena diante das tribulações e situações que a vida nos apresenta. Muito obrigado por nos evangelizar a cada dia e possibilitar essa forte experiência com Maria e Jesus. Maria Aparecida de Oliveira Xavier Santana. Amém. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Nada me importa, vou caminhar com tua ajuda, Mãe, vou conseguir, pois quem conhece a tua vida, os teus exemplos tem que seguir.